CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite a todos. Eu estava agora assistindo a palestra do nosso querido irmão Eduardo Henrique. Essa palestra que passou agora às 18 horas. Quem não assistiu, eu aconselho a assistir, que realmente é um excelente trabalho. Eu vou deixar aqui em comentários aqui embaixo, vai ser o segundo comentário, vou deixar o link para a palestra do Eduardo. O Eduardo fez uma palestra às 18 horas e eu assisti essa palestra e teve um comentário do Eduardo que me chamou muito a atenção. E eu sou uma pessoa muito curiosa. E eu fui pesquisar mais a fundo, né? Porque o Eduardo, ele abrange o tema de maneira geral, não tinha como ele parar num determinado ponto. E eu gostei muito de saber como se calcula o dia, né, que se festeja o carnaval. E pesquisando sobre o assunto, eu acabei descobrindo que não é só o carnaval, é a Páscoa e o Corpus Christi. Então nós temos por hábito falar que a Páscoa é 40 dias depois do carnaval, depois do período de quaresma. Enquanto na verdade é o contrário. Nós raciocinamos errado. O carnaval, ele é 40 dias antes da Páscoa. Parece que eu falei a mesma coisa, mas não falei. É porque primeiro se determina o dia da Páscoa, o domingo de Páscoa. Então, o marco principal é o domingo de Páscoa. 40 dias que se antecede é o carnaval. 60 dias à frente é o Corpus Christi. E como isso é colocado em números, né? Como isso acontece? Primeiro nós temos que entender, né, de uma maneira muito rápida, o que é a Páscoa. Porque nós temos a Páscoa judaica, né, pelos judeus, e nós temos a Páscoa cristã. A Páscoa judaica, deixa eu já colocar aqui o PowerPoint. Esse é o PowerPoint que eu vou desenvolver o assunto. Como se calcula o dia que se festeja o Carnaval, a Páscoa e o Corpus Christi. Então nós temos que entender primeiro a origem, né? A origem da Páscoa, não da palavra Páscoa, mas a origem da Páscoa em si. E a Páscoa se deu na nona... como é que eu vou falar? A nona praga, tá? A palavra demorou a chegar. A Páscoa se deu na nona praga do Egito, quando Moisés, antes do Moisés, tirar o povo do cativeiro. Então, já tinham se passado 9 pragas e o faraó ainda não tinha se convencido a libertar os hebreus, né, do cativeiro. Estava todo mundo ainda como escravo. Então, o anjo do Senhor, né, o Javé, para os judeus, Deus para a gente, Deus entre aspas, tá? Nós somos espíritas, temos uma visão diferenciada sobre que é Deus, tá? Mas para eles não, para eles Javé é o Espírito de Deus e o Espírito de Deus se comunica com Moisés, que era médium, né?
Aliás, minto, Moisés não era. Eu acho que, se não me engano, ele se comunica com o irmão e passa para Moisés que eles tinham que matar um cordeiro que tivesse até 1 ano de vida, assasse esse cordeiro, comessem o cordeiro, o que sobrassem do cordeiro que fosse queimado e o sangue do cordeiro que fosse posto na porta, né? No umbral da porta. E que o espírito da morte, quando passasse no local que tivesse aquele sangue, ele não entraria. E o espírito da morte iria levar com ele o primogênito de cada família. Então foi feito isso. Todas as famílias pegaram um cordeiro com até 1 ano de idade, cozinharam o cordeiro, jantaram o cordeiro, beberam um vinho, o que sobrou queimaram, pegaram o sangue desse cordeiro e passaram no umbral da porta. A 10ª praga vem e leva todos os primogênitos, inclusive o filho do faraó. Aí, naquele momento rápido, o faraó liberta os escravos, né? Liberta os escravos, depois se arrepende, vai atrás, e tem aquela passagem muito bonita que dá uma palestra também sobre a abertura do mar por Moisés, mas não é o caso agora. Então, aquele ato foi a passagem, né? Aí já é a origem da palavra Páscoa, foi a passagem do cativeiro para o povo livre. E eles começam a caminhar no deserto. E, segundo os astrônomos e historiadores, isso se deu na lua cheia, do equinócio de primavera, lá no hemisfério norte, ou de outono aqui no hemisfério sul, tá? E o que é equinôcio? O equinócio é o período em que a inclinação da Terra está num determinado ponto, que o dia e a noite têm o mesmo número de horas. Então isso acontece 2 vezes no ano, tá? Tanto no hemisfério norte quanto no hemisfério sul. A diferença é que no hemisfério norte é a primavera e no hemisfério sul é o outono. E como isso se deu? Se deu ali numa noite de lua cheia, foi a primeira lua cheia depois do equinócio. O povo sai caminhando ao deserto e ali ficou o marco da Páscoa, tá? Desse marco da Páscoa ali. E determinou-se que sempre naquela passagem seria lembrada a liberdade do povo hebreu, a liberdade dos judeus, se assim preferirem. E isso se deu durante décadas, né? Sempre naquela passagem. O calendário judaico é um calendário diferente, o calendário primitivo é um calendário diferente do nosso calendário, então eles calculam ali o equinócio e pegam o primeiro domingo depois da lua cheia e comemoram a Páscoa. E como isso se deu no cristianismo? Isso acontece, esse mesmo ato acontece no dia que Jesus é crucificado. Jesus é crucificado na sexta-feira, passam-se 3 dias, né? No domingo de Páscoa, Jesus retorna em espírito ao mundo dos vivos novamente. Retorna em espírito no domingo de Páscoa.
Então, como isso se dá? Isso aconteceu quando Jesus foi crucificado no dia, o equinócio, no dia 21 de março. Então, a data X, tá? A incógnita da nossa equação é 21 de março. 21 de março é a nossa incógnita. E o que acontece na nossa incógnita? Vou passar aqui. 7 domingos antes da Páscoa, 7 domingos antes da Páscoa é o Carnaval. Então, 7 domingos antes da Páscoa é o Carnaval. E quando é a Páscoa? Vamos ver aqui. Como eu falei, o dia 21 de março, tá? É o primeiro domingo após a lua cheia. No hemisfério norte é o equinócio de primavera e no hemisfério sul o equinócio de outono, tá? Então, 7 domingos ou 45 ou 46 dias antes é o Carnaval, tá? Vamos chegar. Ou a quarta-feira de cinza, a quaresma. Eu estou usando o calendário de 2021. Tá? Então, vamos na prática. Deixa eu ver aqui o mouse. Como eu falei, o marco é o dia 21. Tá aqui, ó, é o dia 21 de março. Dia 21 de março é a nossa incógnita, é o nosso X. Nós conhecemos. A primeira lua cheia de março, aqui no nosso calendário é o dia 28. Então, aqui no dia 28, que por acaso cai num domingo também, é a nossa primeira lua cheia, tá? Então, o que significa isso? Que o primeiro domingo depois do primeiro dia após o dia 21 de março, quer dizer, dia 21 de março é o ponto X. O primeiro dia da lua cheia, depois o primeiro domingo é a Páscoa. Então, a Páscoa é justamente no dia 4 de abril. Então, em 2021, a Páscoa é no dia 4 de abril, porque justamente quando acontece essa matemáticazinha simples. No calendário de 2021, confunde-se um pouco, porque a primeira lua cheia cai justamente num domingo. Mas se a lua cheia caísse, por exemplo, no dia 25 de março, suposição, se ela caísse, tá? A Páscoa seria no dia 28 de março, que é o primeiro domingo após a primeira lua cheia, depois do dia 21 de março. Complicado? Deu para entender? Tá? Como se chegou a essa data fixa do dia 21 de março? Isso se deu no Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. Como todos sabem, o Carnaval, a Páscoa e o Corpus Christi são datas comemorativas pela Igreja Católica. A Igreja Católica que comemora essas datas. São feriados religiosos, né? E no primeiro concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo, fixou o dia 21 de março, que era o dia justamente do equinócio de quando Cristo foi
ressurgiu dos mortos, né? Ressuscitou. Quando Cristo ressuscitou, expressão católica. Então, quando Cristo ressuscita no domingo de Páscoa, era justamente 21 de março. Lá no ano 0, no ano 1. Não sei te dizer. Então, o concílio fixou essa data. Então, para a gente, essa data é fixa. E nós trabalhamos com, depois do dia 21 de março, o primeiro dia de lua cheia, depois o primeiro domingo depois do primeiro dia de lua cheia. Tá? Essa é a fórmula. Para os judeus, eles continuam trabalhando com o equinócio realmente verdadeiro, né? Com o dia realmente que acontece. Então, ele é muito mais difícil de calcular a Páscoa judaica. É muito raro, já aconteceu, da Páscoa judaica cair no mesmo dia da Páscoa cristã. É muito difícil acontecer, mas já aconteceu. Então, se nós pegarmos aqui, fizermos ali a prova real, tirarmos a prova dos 9 e pegarmos deixa eu ver aqui, o domingo de Páscoa, que é o dia 4 de abril, e contarmos para trás 7 domingos, por exemplo, nós pegamos aqui, né? 7 domingos aqui, do dia de março, 28, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, ó. O 7º domingo é dia 14. Então, aqui, ó, determinamos a semana. Tá? Essa semana está aqui. Essa é a semana do carnaval. Então, como o carnaval cai sempre na terça-feira, é o dia 16. Ou se nós contarmos, como eu botei no slides, 45 ou 46 dias, vai dar justamente o dia 16 ou dia 17 da quaresma e puxa-se para que o carnaval caia na terça-feira. É fácil fazer essa conta. Pega todos os dias de março, 31. Soma com mais 3, 31. 32, 33, 34. Vem aqui para trás, 34. 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, está aqui, 17, quarta-feira de cinza. Bota-se o carnaval no dia 16. Deu para entender? Então, primeiro, determina-se qual é o dia da Páscoa, qual é o domingo de Páscoa. E uma coisa interessante, tá? Domingo de Páscoa determinou aqui, Sexta-feira Santa, essa é fácil, né? A Sexta-feira Santa que é a sexta-feira que antecede o domingo de Páscoa. Então, muito fácil. O mais complicado é entender que o dia 21 é o dia X, dia 21 de março. Aí pega-se um calendário lunar, vê qual é o dia que cai a primeira lua cheia. Aqui no caso caiu no domingo, dia 28. Então a Páscoa é no primeiro domingo depois da primeira lua cheia, depois do dia 21. Nesse caso, 4 de abril. Se a lua cheia caísse antes do domingo, caísse aqui no dia 25, no dia 26, ou até mesmo no dia 27, a Páscoa seria no dia 28 e não no dia 4 de abril. Ok? E Corpus Christi.
Corpus Christi é essa mais fácil. Depois que tu determinou o domingo de Páscoa, tu soma 60 dias, conta 60 dias, e contou 60 dias, você vai ter o Corpus Christi. Então, se você pegar aqui e contar todos os dias aqui, mais todos os dias de maio, você vai ver que o Corpus Christi vai dar justamente no dia 3 de junho. Uma particularidade muito interessante: Corpus Christi sempre cai numa quinta-feira, tá? Então, Corpus Christi cai sempre numa quinta-feira, quando você soma 60 dias após o domingo de Páscoa. Então, tem o domingo de Páscoa, você conta todos esses dias aqui, mais todos os dias de maio, mais esse comecinho de junho, Corpus Christi, dia 3 de junho. E o que é Corpus Christi, né? É o corpo de Cristo. É o período, são os 60 dias que Jesus continuou materializado na crosta, né? No nosso planeta Terra. Então, Jesus, ele morre, ele desencarna na sexta-feira da Paixão. Jesus desencarna, tá? Ele fica 3 dias sumido. No domingo de Páscoa, entre aspas, Jesus ressuscita, mas nós sabemos que Jesus, na verdade, se materializa, né? E ele fica materializado, sendo visto por algumas pessoas, não por todas. Jesus é visto principalmente pelos apóstolos e por algumas pessoas muito íntimas dele, pessoas que estavam na mesma vibração que Jesus estava. E Jesus fica por 60 dias com os discípulos, concluindo o que provavelmente não tinha dado tempo de concluir quando ele ainda estava encarnado, quando ele ainda estava na carne. E 60 dias depois, Jesus volta para o plano espiritual. Então, é esse a minha contribuição para esse período de carnaval. Entender como se calcula o domingo de Páscoa. Conhecendo o domingo de Páscoa, automaticamente já se sabe o dia da sexta-feira da Paixão. Retrocedendo aí os 7 domingos, ou os 46 ou 47 dias, conforme ano bissexto ou não bissexto, quer dizer, mês de fevereiro com 28 ou 29 dias, se determina quando é o carnaval. 60 dias para frente se determina quando é o Corpus Christi, tá? É uma informação que só enriquece, né? Não tem muito o que usar no nosso dia a dia. Continuem com o nosso ENEF, continuem assistindo as palestras, tá? Nós ainda teremos algumas palestras para frente. Temos o Alcide Geraldo, temos o Marco Júver, e no último sábado lá, não, no sábado do Adeus, ainda temos mais ainda o Alex Piscine também falando sobre o carnaval. Vão lá, fiquem com Deus e até a próxima. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora.
Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.